Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, eu, Ana Flávia e a tia Giza, para começar mais um Culto Kids. Vocês estão preparados para uma nova história, louvor, adoração e também a palavra de oferta? Mas antes, crianças, vamos orar com a tia? Vamos? Coloca a mão no coração e fecha os olhinhos, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso dia de hoje, pela nossa família, pela nossa casa. Senhor, abençoe a palavra que vamos ouvir, Pai. Que ela entre no nosso coração e não saia. E que a gente venha praticar tudo que a gente vai aprender hoje. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, vamos para a nossa palavra de oferta? Está em Atos 4:32, que fala assim: E era um só coração e uma só alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O que você entendeu, tia Ana Flávia? Eu entendi que quando a gente conhece a Jesus, que a gente aceita Ele, nada é só meu, é tudo nosso, né? Como a gente é irmão em Cristo, né, tia? Então a gente compartilha, né? As bênçãos que o Senhor nos dá é pra gente compartilhar com todos, não é verdade? É isso mesmo. E a oferta, nós estamos cumprindo com essa palavra, né? Nós estamos compartilhando e abençoando a casa de Deus, porque a casa de Deus precisa de mantimento, de se estabelecer, não é verdade? É verdade. Então vamos ofertar, crianças? Vamos lá. Agora eu vou orar. Amém? Vamos orar agradecendo? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oferta, que o Senhor possa multiplicar em cada família que está aí do outro lado, na casa da Ana Flávia, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos colocar a vida dos nossos pastores, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. E agora a gente vai fazer o que mesmo? Louvor! Então vamos louvar o Senhor? Bora! A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Olá, crianças! Vamos para mais uma história.
Crianças, nós já aprendemos tanto sobre a vida de Davi, não é verdade? E hoje nós vamos encerrar essa série de histórias sobre a vida de Davi. Então, crianças, naquele tempo, né, do rei Saul, do rei Davi, existiam muitas guerras. Um povo ficava em guerra contra outro povo. Então, numa dessas guerras, o rei Saul e o seu filho Jonatas, lembra do Jonatas, amigo de Davi? Então, eles morreram. E aí, crianças, chegou a notícia ali no povoado, né? Nos povoados onde as pessoas moravam. O rei morreu, o príncipe morreu, o que será de nós? Crianças, e foi um alvoroço, porque as pessoas ficaram desesperadas. Porque quando um rei perdia, o povo daquele rei se tornava escravo do povo que vencia a guerra. Então, crianças, foi um desespero só. E sabe, crianças, que Jonatas, ele tinha um filho. E enquanto o pai dele estava na guerra, Jonatas estava com a babá, porque a mãe de Jonatas havia morrido no dia que ele nasceu. Então, crianças, no meio daquele alvoroço, a babá do filho do Jonatas, sabe como que chamava o filho de Jonatas? Mefibosete. Naquela correria, a babá dele, que se chamava Ziba, deixou a criança cair, caiu junto com ela e a criança foi atropelada por uma carroça. E aquela criança ficou aleijada. E no meio de toda aquela bagunça, aquela confusão, né, eles se perderam. E sabe o que aconteceu, crianças? Ziba e o Mefibosete, que era filho de Jonatas, eles se tornaram mendigos, porque Mefibosete se tornou aleijado. A partir daquele acidente, ele ficou aleijado. Então, ele nunca mais conseguiu andar. E para as pessoas naquela época que tinham esse tipo de dificuldade, que não podia trabalhar, era muito difícil sobreviver. Então, eles viviam com a ajuda de esmolas dos outros, né? E assim Mefibosete cresceu, se tornou adulto, né? Vivendo aquela vida miserável, difícil, sem família, sem pai, sem mãe. Não tinha mais ninguém, somente a babá que cuidou dele até que ele crescesse e se tornasse adulto, né? Então, crianças, logo após a morte de Saul, o rei Davi, né, o Davi, assumiu o trono de Israel. Ele se tornou o rei de Israel. E aí, crianças, um belo dia, Davi encontrou com Ziba. Davi ficou sabendo, né, que Ziba estava ali no meio de um povoado, ali passando muita dificuldade. Davi mandou chamar Ziba, a babá do Mefibosete. E ele conversou com ela e perguntou: não tem mais ninguém vivo da família de Saul? E Ziba contou que Mefibosete, filho de Jonatas, ainda estava vivo e ela cuidava deles. Então, criança, sabe o que Davi fez? Davi mandou chamar Mefibosete. Davi preparou um banquete muito especial para ele, né? Sentou na mesa com ele, porque, crianças, somente pessoas muito especiais sentavam na mesa do rei. E olha o que Davi fez. Davi trouxe Mefibosete para sentar na mesa dele, para comer do que ele comia, para viver no palácio junto com Davi. E Davi ainda deu terras, as terras que eram do rei Saul e de Jonatas, Davi devolveu para Mefibosete. Olha só, crianças, que história linda. Olha só o coração de Davi. Mesmo ele tendo sido perseguido por Saul, mesmo Saul tentando matar Davi, Davi teve um coração generoso e honrou a vida de Mefibosete, né, que era filho do rei. Então, crianças, Davi teve um reinado muito longo e por muitas vezes Davi cometeu vários pecados, mas Davi tinha uma característica, crianças, que agradava e agrada ainda hoje o coração de Deus. Sabe o que é? Davi tinha um coração que se arrepende. Isso mesmo, crianças. Davi cometeu muitos pecados, mas sabe o que ele fazia quando ele pecava? Ele se arrependia, ele corria para o Senhor e pedia perdão pelos seus pecados. E a Bíblia diz, crianças, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso, crianças?
que mesmo a gente cometendo pecado, nós podemos ter um coração que agrada ao Senhor. Nós podemos ter um coração segundo o coração de Deus, quando a gente se arrepende. E muitas vezes, né, crianças, a gente briga com o irmãozinho, briga com o colega na escola e a gente sempre tenta culpar o outro, muitas vezes, dos nossos erros. Não acontece isso com vocês? Então, olha só, crianças, nós precisamos aprender a assumir os nossos erros, nos arrepender dos nossos erros, porque assim nós teremos um coração segundo o coração de Deus. E é isso que Deus deseja de nós. Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor coloque no nosso coração um coração generoso, um coração que se arrepende, um coração que esteja disposto a aprender do Senhor. Vamos lá? Então feche os seus olhinhos, põe a mão no seu coração e ora assim com a tia. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que mesmo se eu errar, mas se eu me arrepender, o Senhor está disposto a me perdoar e ainda assim eu posso ter um coração que agrada ao Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me dê esse coração, um coração que se arrepende, que esteja disposto a aprender com o Senhor. Pai, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, crianças? Olha só, então nós encerramos por aqui a história de Davi. O meu desejo é que você tenha aprendido muito com a vida de Davi, que você possa crescer assim como Davi, valente, forte, corajoso e com um coração generoso e sincero diante do Senhor. Amém, crianças? Então, um beijo no coração de vocês, né? Na próxima semana nós nos encontramos aqui no mesmo horário. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar para que outras crianças também possam aprender a palavra do Senhor. Amém? Tchau, até a próxima!